trabalho muitas vezes ocupa um lugar central na vida de cada cidadão, a busca por um espaço no mercado torna-se uma disputa, mas nem sempre assegura condições dignas de trabalho. Para falar sobre as perspectivas e um estudo realizado acerca do envelhecimento ativo dos trabalhadores brasileiros, estão no estúdio a coordenadora do projeto, Cleide Moreto, e a acadêmica do mestrado em envelhecimento humano, Yasmine Anush. Mas antes de conversarmos sobre o projeto, vamos assistir a primeira parte da reportagem sobre o tema, produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Você já parou para pensar em como será seu envelhecimento? Quanto você dedica do seu tempo para cuidar da sua saúde e para o lazer? O seu dia a dia tem espaço para isso ou é só dedicado ao trabalho? Eu trabalho só das 8, tento fechar meu expediente até 9, 10 da noite. Então, basicamente é uma jornada de 14 horas por dia, né? Com trabalho aos sábados e é muito comum trabalhar nos domingos também. Mas eu procuro praticar natação, corrida, esse tipo de exercício que é o que eu mais faço. Sábado abre o comércio, então a gente fica trabalhando. E no domingo a pessoa está muito cansada ou às vezes tem que vir para a loja para preparar já para a próxima semana. Saúde, então, nem se fala, sempre deixa para depois. Você tem mais tempo, então, para cuidar da sua saúde, para praticar o lazer ou não? Reduz o tempo? Lazer, a gente até tira um tempinho, mas a questão da saúde você sempre deixa de ladinho, entendeu? Sempre vai empurrando, vai empurrando. Só quando a coisa aperta que você procura, mais tempo tem. Porque eu acho que a gente arruma tempo para tudo. Quem diz que não tem tempo para fazer as coisas, eu acho que é um pouquinho desleixado, porque tudo que a gente quer, a gente acha um jeitinho de fazer. Quanto à saúde, eu acho que a gente não se preocupa. Também é comodismo, a gente sempre vai deixando de lado. Este contexto, que envolve os trabalhadores autônomos de Passo Fundo, é estudado em um projeto de pesquisa da UPF, que avalia as condições de envelhecimento destes trabalhadores. Esse projeto, na verdade, ele vai tentar ancorar uma série de outras pesquisas direcionadas ao mundo do trabalho. O foco principal é discutir a relação que existe entre ambiente de trabalho e trabalho decente. Além disso, linkar com um conceito que nós trabalhamos muito hoje nos processos de envelhecimento, que é o envelhecimento ativo. O trabalho decente é uma forma de homens e mulheres garantirem uma remuneração digna e qualidade de vida. Os dados que estão sendo obtidos pela pesquisa irão ajudar a analisar o contexto e o pensamento das pessoas sobre o envelhecimento saudável. Discute ou tensiona basicamente modos de trabalhar, modos de viver e modos de envelhecer. O principal motivo é que a maior parte da população passa grande parte da sua vida trabalhando. E o modo como se trabalha é o modo como se envelhece. Quer saber mais sobre esta pesquisa? Acompanhe agora a entrevista no estúdio. Cleide, esse tema nos seduz, né? Porque todos trabalhamos, né? Somos do universo do trabalho. Mas se a gente for olhar para a história desse trabalho, né? Ao longo da evolução da civilização, das cidades, do próprio homem, né? A gente pode perceber que esse trabalho recebeu lugares diferentes, esteve em lugares diferentes, foi encarado de uma forma diferente. Como é que nós poderíamos caracterizar essas fases até o que nós temos hoje, o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida agora? Nós vivemos uma sociedade em que o trabalho é central. Se nós olharmos a história do trabalho em si, desde a época do feudalismo, né, e mercantilismo, até as origens do capitalismo, trabalhar sempre foi visto como um sinônimo de humilhação, de repúdio, de alguém que não tinha condições. Mas com a própria Revolução Industrial e a consolidação desse modelo capitalista, onde se reforçou a divisão das tarefas, do trabalho, a consolidação também do trabalho assalariado fez com que, ao invés de ser sinônimo de humilhação, passasse a ser o todo da vida do indivíduo, na ideia de que quem não tem trabalho não vive. E nós percebemos que... Ou quem não trabalha não é digno
de pertencer à sociedade, ou Essa parece que não sociedade. faz o seu, não contribui, vamos dizer O assim. trabalho representa hoje a tua inserção. E se nós nos perguntarmos, até na vida cotidiana, a primeira pergunta que se faz não é o nome da pessoa, é o que você faz. Tá? Nós somos identificados pelo que nós fazemos. A diferença principal é que o que nós fazíamos antigamente era algo mais linear. Nós tínhamos um contexto, um conjunto de funções, de atividades, onde nós poderíamos, inclusive, planejar a nossa capacitação, saberíamos o que fazer, por que fazer, quanto receber. Existia uma certa perspectiva de se inserir, normalmente ou numa empresa ou como um profissional liberal. E com as novas tecnologias, com toda essa nova dinâmica de produção, os próprios avanços, né, que decorreram na linha produtiva, nós estamos vendo que, infelizmente, aquelas verdades que nós tínhamos dentro desse universo já de trabalho como central, elas não estão mais asseguradas. Eu queria te perguntar se nesse sentido a gente não percebe também que esse trabalho, ou aquilo que as pessoas acordaram chamar de trabalho, muitas vezes não é refém de um estereótipo. De que isto é trabalho. Isso não é trabalho porque não tem horário, porque tu não bate ponto, porque tu não tem um salário no final do mês, porque tu não tem um chefe, ou porque tu não é dono de uma empresa. Então, a gente percebe esse preconceito, ele ainda existe? Na verdade, nós temos essa relação entre emprego e trabalho. Nós somos uma sociedade que tentou vislumbrar mais oportunidades de emprego. E hoje que existem são oportunidades de trabalho, em todos os sentidos, sem entrar naquele viés, né, marxista de se o trabalho é produtivo ou não, se ele está agregando valor, se ele gera mais-valia. Mas na ideia de que todos trabalham, seja como empregado, como autoempregado ou mesmo como microempresário, como empresário. Essa é a ideia. Nós desenvolvemos atividades que irão gerar outros bens e serviços. Isso é trabalho. Algumas funções, principalmente na área das artes, por exemplo, né, hoje já começam a ser vistas, então, dentro desse universo, porque muitas vezes não eram, né? Justamente por isso, de ver o quanto contribuía para esse modelo capitalista. Nós estamos imbuídos no sentido da utilidade das coisas, dessa razão econômica mais instrumental. Funcional. Então, a pergunta que se faz também é, para que serve o que tu fazes? Qual é o retorno que isso dá? Então, nós temos uma complexidade enorme quando se discute o mundo do trabalho em si. Agora, o resultado dessa discussão, ele nos conduz a constatações um pouco preocupantes, principalmente no sentido da precarização. Nós estamos vendo que cada vez mais estamos deixando livre as pessoas para, se não trabalharem como empregados, com toda a proteção social, vão trabalhar por conta, ou vão abrir uma microempresa. Até informalmente, talvez. E é o que engorda, eu diria, né, o grupo de pessoas que entra como setor informal, dentro da informalidade, não apenas ilegalidade. Nesse sentido que eu queria conversar um pouco com a Yasmine para falar também da questão do envelhecimento, porque ver um projeto de pesquisa que mistura ou que tenta levar em consideração essas duas variáveis, o envelhecimento e o trabalho, num primeiro momento pode parecer estranho, porque quando a gente pensa em envelhecimento, muita gente pensa na aposentadoria e não no trabalho. Como é que essas coisas aparecem relacionadas nessa nova sociedade, nessa sociedade contemporânea? Pois é, eu acho que existe ainda um tabu de falar sobre envelhecimento na nossa sociedade, assim, porque a nossa pesquisa, a minha pesquisa, ela é mais focada no processo de envelhecimento. Então, os meus sujeitos, eles têm idade até 60 anos, ou seja, até 59 anos, porque 60 anos, teoricamente, tu já tem que se aposentar, né? E quando a gente aborda essas pessoas para falar o que significa envelhecimento para elas, elas associam direto com velhice. Elas não conseguem falar sobre o processo de envelhecimento, que é exatamente essa caminhada que a gente faz. Então, a gente vive e envelhece todos os dias e trabalha, né? Todos os dias. Não necessariamente quando a gente atinge a idade do suposto velho, Exato. que se costumava, do idoso, né? Exatamente. Então, as pessoas, na maioria, assim, elas ainda dissociam muito isso, né? Eu estou vivendo, eu estou trabalhando, mas eu vou ficar velho. Elas não conseguem pensar sobre esse processo de envelhecimento. E é muito importante a gente pensar sobre o processo, porque vai fazer
total diferença lá na frente, né? Então, exatamente por isso que a gente quis dar esse foco do processo de envelhecimento, da vida e trabalho. E Yasmine também talvez tenha esse novo sentido de que a velhice, ela está nosso tempo de vida, né? Ele tem se espichado, né? A nossa expectativa está indo... Eu já ouvi falar esses dias atrás, até numa entrevista que nós fizemos aqui no Uniaberta, em 110, 115 anos, daqui a um curto período de tempo. Sim, exato. Né? Mas é que assim, não importa tu viver muitos anos, importa a qualidade que tu vai viver nesses anos, né? Então, tu viu ali que a gente viu a reportagem que foi mostrada anteriormente. As pessoas não pensam sobre essa saúde, elas trabalham e não param para pensar se estão comendo direito, se estão fazendo exercício, né? Não pensam, só trabalham. E qual a qualidade desse trabalho também? Trabalham horas, sem parar, sem se alongar. E isso vai acarretando, junto com o nosso processo de envelhecimento, uma série de doenças, né? Que lá na frente vão ser muito piores se a gente não pensar nisso antes. Então, a gente tem que pensar na qualidade dos anos de vida vividos, né? Para que o nosso envelhecimento seja um envelhecimento de qualidade também. Exatamente. E o trabalho, como a gente trabalha muitas horas por dia, ou o centro da nossa vida é o trabalho, a gente precisa pensar nisso, assim, como que a gente vai equacionar a nossa vida de trabalho com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já para falar um pouquinho mais sobre trabalho e envelhecimento, sobre nós e sobre vocês aí de casa. Até já! Universidade Aberta de hoje é sobre o trabalho e o envelhecimento dos trabalhadores brasileiros. Para falar da pesquisa que está sendo realizada aqui na UPF, está no estúdio a coordenadora do projeto, a professora Cleide Moreto, e a mestranda em envelhecimento humano, Yasmine Anush. Mas antes de continuarmos nossa conversa, acompanhe a segunda parte da reportagem produzida pelo Núcleo Experimental em parceria com a UPF TV. A pesquisa busca saber o grau de preocupação dos trabalhadores autônomos com a saúde. A mestranda em envelhecimento humano explica como realiza este trabalho. Eu tento marcar essa entrevista de uma forma que não atrapalhe esse trabalhador e num horário que ele tenha essa disponibilidade, e eu vou até ele, né? E essa entrevista, ela é gravada, ela dura em torno de 30, 40 minutos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ela é gravada. Depois a gente faz a transcrição desse material todo, e daí que a gente vai para a parte da análise, né, desse material depois de transcrito. A professora coordenadora do projeto aponta as principais doenças que acometem os trabalhadores e que estão sendo verificadas no estudo. Sim, diferentes formas de trabalhar. Existem diferentes formas de resistência a esse ambiente de trabalho. Um exemplo típico nós poderemos ver em determinados setores de atividade econômica, como é o caso da indústria alimentícia, que costuma gerar grandes problemas de saúde em função desde do espaço onde se produz até o modo como se produz. Nós encontraríamos trabalhadores que adoecerão facilmente e outros não. Assim como em outras atividades em que o risco de se adoecer é muito baixo, nós encontraremos pessoas que adoecem mais facilmente. A pesquisa analisa a condição de vida e de saúde de trabalhadores de diferentes idades e profissões. São dados que irão indicar as possibilidades de um envelhecimento ativo e de qualidade. Nós já temos assim uma espécie de grupo de indicadores que sinalizam quais são os determinantes de um processo de envelhecimento mais saudável a partir do trabalho. E os principais resultados desta pesquisa
já são percebidos pelos participantes. Porque a gente queria ver se eles se davam conta disso e o que eles faziam em relação a isso. Se eles se organizavam, se eles pagavam uma previdência ou uma previdência privada, né? Ou se eles cuidavam da sua saúde, de que forma eles se organizavam para, enfim, para se cuidar e para viver esse processo bem e pensando também no futuro, né? E o que a gente percebe é que, assim, alguns, né, fazem essa organização financeira, mas a maioria não pensa no seu processo de envelhecimento. Eu tinha o contador, né, que eu pagava o INPS. Agora eu estou indo atrás no negócio do Sebrae, para poder ter tudo regularizado para mim no futuro ter uma aposentadoria garantida. Bom, esse projeto ele é parte de um projeto maior, é isso, Cleide? Explica um pouquinho para nós. Na verdade, a Yasmine está falando de um subprojeto de um projeto mais amplo. Nós temos, que originalmente na Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, um grupo de pesquisa que se chama Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Trabalho, que é o GIEST. Dentro desse grupo, nós temos uma linha de pesquisa que se chama Sujeitos e Organização do Trabalho. Com o meu ingresso no mestrado em envelhecimento, nós levamos o grupo de pesquisa e essa linha, e por ser um trabalho que envolve uma reflexão interdisciplinar, nós fizemos o recorte de trabalho e saúde. E dentro do trabalho de saúde, num projeto guarda-chuva, ou seja, vai tentar alojar todos os demais, não só de alunos do mestrado em envelhecimento, mas alunos de graduação, das ciências econômicas, serviço social e outras áreas, iniciação científica. Dentro desse projeto guarda-chuva, o que se quer é entender, compreender essa diversidade, essa complexidade do mundo do trabalho com o recorte do trabalho de saúde. E aí nós ressaltamos dois conceitos que são extremamente atuais. O primeiro é do trabalho decente, que é a ambição que nós temos em nível mundial de tentar garantir o ingresso e a permanência no mercado de trabalho, seja como empregado ou empregador, mas naquela atividade ou naquele fazer, naquele trabalhar que assegure remuneração justa, qualidade de vida, satisfação. Então, é o conceito do trabalho decente. Claro que dentro disso o Brasil hoje ainda luta para tentar combater inclusive trabalho infantil, trabalho escravo, mas para além do trabalho infantil e escravo, tem as próprias condições de trabalho. Não quer dizer que porque tu é maior de idade, mora numa cidade razoavelmente urbanizada, que tu tem um trabalho decente. Que tenha trabalho. Aliás, se nós nos avaliarmos o conjunto de funções que são desenvolvidas, né? Todo dia alguém está fazendo alguma atividade que de alguma maneira não é aquilo que a pessoa gostaria de desenvolver. O fato de ter que fazer algo que não te traz satisfação já cria uma situação de resistência. Ou, como foi comentado, ou você resiste, cria um mecanismo, algo para suportar essa situação, ou você adoece. E aí é óbvio que se eu falar de um trabalho que causa adoecimento, ele não é um trabalho decente. E se não é um trabalho decente, linka com outro conceito que nós chamamos hoje, que é envelhecimento ativo. O que é necessário para nós envelhecermos, não só da maneira saudável como se falava, mas envelhecer com participação, envelhecer com inclusão. E aí entra N fatores, principalmente, não só da saúde, mas principalmente o econômico. Quem foi esse sujeito, como ele viveu, que renda ele teve. Esse é um aspecto que aparece, né, Yasmine, na tua pesquisa. Que outro elemento dos resultados que tu já colheu até agora te chama bastante atenção? Na verdade, a gente está bem nessa parte de coleta de dados. A gente ainda não analisou os dados e ter conclusões, assim, é um pouco precipitado, né? Mas, assim, o que a gente pode perceber, o nosso público são os trabalhadores autônomos, tá? Uhum. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que a maioria dos sujeitos, eles, por serem autônomos, eles escolheram o que eles querem fazer. Então, eles têm prazer, né, no seu trabalho. O elemento satisfação está presente. Exato, pelo menos foi o que apareceu para nós. Claro que a gente tem que olhar esses dados depois com uma lupa, né, com mais cautela.
Mas o que eles, num primeiro momento, falam é que eles sentem prazer no que eles fazem e que eles pretendem trabalhar até morrer. Mas aí eles tem não uma... querem parar de trabalhar. Aí eu fico me perguntando também, quando o negócio é da gente, talvez o esforço que a gente coloque, a dedicação, o tempo do nosso dia que a gente dedique para aquilo, é muito maior, às vezes, do que um trabalho que é regrado por um horário, por um salário. Exato. Isso não pode levar a uma saúde mais... um cuidado com a saúde mais fragilizado. É por isso que o autônomo, ele entra no universo do setor informal, do pequeno, do que tem menos proteção. Deu para ver também, alguns trabalhadores não se importam se não estão contribuindo para o INSS. Isso é muito sério, porque se você estiver desamparado hoje, qualquer acidente, qualquer adoecimento, se você é autônomo, te deixa sem condições financeiras Se tu nenhuma. não monta uma estrutura para ir, tu mesmo tem que organizar a tua estrutura. E quem trabalha por conta não tem ninguém olhando por si. A responsabilidade, a própria culpabilização desse trabalhador, seja ele autônomo, terceirizado, microempresário, e nós temos, olha o tecido produtivo, vamos pegar o Passo Fundo, mas vamos adiante, o Estado, o país. A maior parte do emprego gerado no país é gerado por micro e pequenas, ou por trabalhadores por conta própria. Então, nós temos uma parcela de pessoas que está extremamente exposta e vulnerável, e que se cuidar e pensar no longo prazo depende só de si. Me chamou a atenção, como nós comentávamos no intervalo, daquela fala de uma das primeiras entrevistadas da reportagem do bloco anterior, onde ela diz assim, dá para fazer tudo. Tu tem que é só tu te organizar. Quem não consegue fazer é desorganizado. Então, como se a culpa de tu não conseguir cuidar da tua saúde não é de uma pressão, também de uma pressão externa, de um mercado que te exige determinado tipo de dedicação, mas é tua. Responsabilidade toda é sempre tua, né? E com o autônomo isso deve se agravar bastante nesse sentido. Exato, porque se todos assim falaram, se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, é um peso, né, muito forte em cima disso. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, claro que se tu é um trabalhador responsável, tu vai cumprir o teu horário. Se tu é um empregado, no caso, né, tu vai cumprir o teu horário lá e tu vai trabalhar. Mas, se tu ficar doente, tu pode adoecer e tu vai ter a tua remuneração, né, garantida. Enquanto que o autônomo, não. Se ele adoece, ele não tem da onde tirar. Então, eles precisam ter uma outra lógica, assim, né? Os que conseguem lidar bem com isso, eles se organizam e guardam um dinheiro para esses momentos. Mas também tem aqueles que não conseguem guardar o dinheiro, né? Que ganham muito pouco e não têm essa reserva. Então, eles não podem ficar doentes. E nessas entrevistas que tu já fez, Yasmine, tu encontrou muitos trabalhadores de mais idade, assim, num período em que hoje nós acharíamos, pela idade da Previdência, já estaria aposentado, por exemplo? É que, na verdade, assim, o meu recorte é até 59 anos. Mas eu encontrei alguns que já estão aposentados, porque trabalhavam na lavoura, e daí tem, né, uma questão de aposentadoria diferente, consegue se aposentar antes. Mas continuam trabalhando, né? E daí eu até questiono, mas tu trabalha porque tu precisa desse dinheiro ou por outro motivo, né? Tu precisa complementar essa aposentadoria e daí eles dizem que não, que trabalham porque gostam. Não conseguem parar. Chamei pelo nome da outra professora da universidade, Cleide, que é tua irmã, né? Por isso a confusão. Cleide, existe um limite para o trabalho? Por exemplo, eu trabalhei 30 anos na minha vida, agora eu preciso, meu corpo, a minha cabeça, precisa que eu pare ou não? Cada sujeito tem um tempo próprio. Na perspectiva do envelhecimento ativo, se supõe que nós temos um ciclo de vida, onde uma fase inicial você curte a tua infância, a adolescência, estuda, se prepara para o mercado de trabalho, e aí se imagina que você entra um período da tua vida que não seja o principal, trabalha e a partir disso saia desse ciclo, espaço, né? E aí irá viver novamente, curtir, lazer, só que infelizmente, e aí não tem limite. Nós temos duas coisas para pensar. Assim como o trabalho também pode adoecer, o não trabalho é outro fator de adoecimento. E aí vai depender muito desse componente que tem, em grande parte, é psicológico, né? É individual.
Eu imagino que tenha pessoas que sonham em se aposentar para fazer tudo aquilo que sonharam. Agora, o modo como você se vinculou ao trabalho a tua vida toda, também no momento em que houver aquilo que a gente chama lá a teoria do desengajamento, né, que nós estudamos no envelhecimento. No momento em que ele sai do mercado de trabalho, se aquilo era essa ruptura, causa o adoecimento por causa da ruptura. Porque influencia a questão da identidade, né? A gente estava falando, hoje a gente pergunta antes do nome o que tu faz, né? A tua identidade. Então, muitas vezes tu só te identifica trabalhando. E se tu não trabalha, quem tu é, né? Então, tem essa questão também, que para uns impacta de forma mais forte e para outros não. Outros já vão se organizando e querem esse momento. Desejam, né, esse próximo ciclo. Tem pessoas, eu até um outro projeto que eu estou tentando alinhavar com alunos que tenham esse interesse, né, que é o estudo com os centenários. Eu sei de casos de pessoas com mais de 80 anos que estão trabalhando com carteira assinada. E eu acho que muito bem, saudáveis. Claro, e eu acho que tem uma questão cultural muito forte aqui da região, de não parar de trabalhar, né? Eu acho assim, principalmente esses autônomos que tu não é aposentado, né? Então, como eles têm essa possibilidade de seguir trabalhando, dependendo da atividade que eles têm, eles querem seguir a vida inteira. Trabalhando. Bom, e você? Está pensando no seu envelhecimento? Está se dando por conta de que a cada minuto nós envelhecemos? Então, nós deixamos os nossos queridos amigos telespectadores com essas questões e voltamos na próxima semana com mais um projeto realizado aqui na UPF. Até lá!